Bom, por que eu sou católico? Mais uma vez lembrando, esse é um canal onde eu quero falar um pouquinho sobre mim, falar sobre as minhas experiências, sobre a vida, sobre filosofia. E se tá fazendo sentido pra você, deixe seu comentário aí nos vídeos, é uma forma que eu sei de que tem pessoas ouvindo, ou não, enfim. E o mais importante também é poder ver esses vídeos daqui a muitos anos, né? Mas por que eu sou católico? Por que eu pratico essa religião? Achei que seria interessante falar sobre isso. Porque de fato a gente está vivendo um avivamento de fé, eu percebo na minha geração uma aproximação cada vez maior com a Santa Igreja, ou com o cristianismo de uma maneira mais geral. Mas por que que o João Paulo, por que que eu decidi ser católico? Aonde que mora a minha conversão? Então, eu vou contar um pouco da minha história, né? E espero que não fique muito maçante. Mas resumidamente, eu nasci num berço católico. Eu fui batizado logo na infância. Meus pais eram casados na igreja e fui de alguma maneira introduzido na fé católica através da minha família, né? Convivendo com a fé, frequentando a missa. O meu pai, durante muitos anos, teve uma rotina de missa mensal, pelo menos, ele ia sempre no dia do falecimento do meu avô na missa. E eu fui apresentado a esse mundo também por causa da profissão que o meu pai exercia e exerce até hoje como dono de cemitério e crematório, enfim, na época só cemitério. Então a proximidade com a igreja ela existia por causa dessa rotina também profissional, né? A morte, a proximidade com as celebrações de exéquias, de falecimento e tal. E aí, obviamente, a vida teve o seu curso nesse caminho, mas teve um período, aí eu fiz catequese, fiz a primeira Eucaristia, e aí teve um período ali um pouco mais conturbado, onde meus pais se separaram, é, enfim, não convém aqui também julgá-los, optaram por se separar. À época, o divórcio era algo que estava começando a meio que virar moda ali no início dos anos 2000, entre os anos de 98, 2000, 2002, era um período onde o divórcio, historicamente, foi ali uma virada de chave para o divórcio. Aí tem várias teorias, né? Eu brinco que Rei do Gado, né? A novela Rei do Gado foi uma das formas, dos estímulos, né? Do divórcio e tudo mais. E aí meus pais se separaram e tal, e eu passei pela separação dos meus pais. E eu me lembro claramente, um dia eu me lembro dessa cena, talvez eu tenha criado isso, mas eu me lembro de estar no carro do meu pai, me lembro da rua aqui em Blumenau onde eu estava, e meu pai me perguntar se eu queria fazer a crisma, e eu disse que não. E o meu pai respeitou minha decisão, na época eu sempre muito próximo do meu pai, fui morar com meu pai, e, enfim, acabei não fazendo a crisma, e ali eu segui uma jornada é, típica da adolescência, pais separados, enfim, não havia aquela obrigatoriedade de ir à missa, não havia uma proximidade com a igreja, tinha me confessado uma única vez na primeira Eucaristia e segui uma vida, então, digamos assim, de agnosticismo, não havia uma prática religiosa, né? E aí flertei com muita coisa, né, cara? Eu fui punk, eu fui XXL, passei por vários movimentos de juventude, assim, né, dessas juventudes, até que num determinado momento eu me descobri ateu, vamos dizer assim. Porque, na verdade, assim, um pouco antes disso, com 12 anos, eu 12, 13 ali, para esse período, eu passei por um período de depressão, 11 anos ali, que tinha um pouco a ver com a separação dos meus pais e tudo mais, e por ter entendido que ninguém sabia exatamente o que havia depois da morte. Não, ninguém tem, né, eu entendi, cara, ninguém sabe exatamente o que tem depois da morte. E aí, naquele momento, poxa, ninguém sabe o que tem depois da morte, o que está acontecendo aqui e tal. E aí começou a bater aquela depressão. Na época, até foi superada um pouco com meu pai, usando um pouco do ensinamento católico, de Jesus, Deus existe e tal. E aí eu superei ali por um período, e depois isso voltou com um pouco mais de força, já um pouco mais velho, aí já com uns 16, enfim. E aí eu acabei me descobrindo agnóstico, ateu, né? Por um período ali ateu, porque era meio que moda, né, ser ateu, porque ser ateu estava meio que vinculado a ser inteligente, digamos assim. É como se ser ateu, se eu sou ateu, eu sou inteligente. E aí, por um período também me dizia agnóstico e tal, mas sem muito entendimento do que de fato era, né? Isso tudo. E aí, ao longo da jornada, cara, eu frequentei assim as mais variados tipos de crença, mais variados tipos de fé, né? Eu tive um período onde algo mais místico me encantava, então buscava lá entender o que eram as cartas, o tarô, depois a numerologia, passei pela cabala, né? Fiz lá um mapa cabalístico, flertei com algumas dessas ordens modernas, com seus gurus, né? Esses treinamentos, essas coisas todas, imersões, não imersões profissionais, mas essa coisa mais voltada à PNL, não falando mal da PNL, mas tem algumas dessas instituições de educação que são mais espiritualizadas e religião, eu não vou citar não para não ofender ninguém, e aí eu flertei com isso tudo, né, cara? Então passei também por terreiros de Umbanda, tive lá em centros espíritas, e conversei com toda essa gente, busquei o entendimento e a verdade, e tentei entender, né, a existência de espíritos, e passei por esse processo inteiro buscando um entendimento do que era a vida. E num determinado momento ali, já numa prática muito hedonista, na busca do prazer, na parte entendendo que a vida era um verdadeiro playground,
me afundei nas festas enfim, né, o uso do álcool, enfim, até alguma coisa ilícita em algum momento, as festas, aquela coisa que a gente comete, esses erros que a gente comete na juventude, já não era mais tão jovem, já era mais velho, cometi todos esses erros, e aí até que, eu tomei chá de ayahuasca, né, tomei chá de ayahuasca, que pra mim também foi horrível, foi uma experiência terrível, algo que eu realmente não recomendo, que pra mim não faz o menor sentido, e aí, enfim, chegou um momento que eu meio que estava no fundo do poço, vamos dizer assim. E foi um momento muito conturbado pra mim. Eu estava passando por eu tinha, né, aquela coisa da festa e tal, mas sempre uma fuga, né, fugindo de algo. E aí por muitas noites eu tive sonhos muito horríveis, assim, eu tive sonhos difíceis de digerir, né? Cara, eu tô sendo muito sincero nesse vídeo. Imagina, eu nasci no cemitério, a morte sempre perto, frequentei várias religiões, evangélicas, quadrangular, Assembleia de Deus, cara, tudo que vocês imaginarem, assim, eu tive acesso, não uma prática contínua ou frequente, mas várias lugares eu frequentei para tentar conhecer algo a mais, para sentir algo a mais, sempre buscando um sentimento, sempre buscando sentir algo. Né? E o sentimento ele é um produto menor do que a fé, né? Porque a fé ela está acima da razão, ela está no âmbito espiritual, mas isso é assunto para outro vídeo. Então por que eu virei católico? Até que chegou um ponto da minha vida, então que eu estava lá no fundo do poço, e eu me reaproximei, eu já conhecia, mas eu me reaproximei de um homem chamado Olavo de Carvalho. E cara, esse homem começou, ele falava algumas coisas e essas coisas faziam sentido para mim. Muito voltadas inicialmente ao mundo político, que era o mundo onde eu sempre estive inserido. E aí comecei a olhar o Olavo, apreciar o Olavo, isso antes ainda, né? Foi um processo, assim, foram anos, né? Falando aí talvez de 2017, 2018, eu conheci o Olavo em 2011, mas aí voltou, 2017, 2018, né? Comecei a conhecer o Olavo e tal, 2019, e aí eu sempre ouvindo, né? E aí conheci algumas pessoas que eram alunos desse cara, né? E aí eu posso citar a N aqui deles, né? O Melk da Formação do Imaginário, o Ítalo Marcilli, o Ícaro de Carvalho, Pedro Augusto e tantos outros, o Rasta, Brasil Paralelo, enfim, toda essa galera da Olavosfera, né? E aí, num determinado momento da minha trajetória, eu estava tendo aqueles sonhos, voltando lá, eu estava tendo aqueles sonhos difíceis, sonhos ruins, sonhos onde eu enfrentava monstros e eu matava monstros, eu brigava nos sonhos, assim. Até que eu percebi nesses sonhos que, na verdade, e eram sonhos tão horríveis porque eles pareciam de verdade, né? Geralmente num sonho, quando você está sonhando, você está sonhando estar no seu quarto, mas o seu quarto ele não está igual a como o seu quarto é, né? Ele é o seu quarto, mas não é o seu quarto. E eu sonhava com o meu quarto de verdade, então era um negócio até meio espiritual, assim, meio horrível, assim. Nada místico, mas era bem ruim. E aí eu comecei, cara, o que eu posso fazer e tal, e aí eu vi que o Olavo era católico, tinha a prática dele e tal, e aí eu comecei a rezar um Pai Nosso todo dia antes de dormir. Todo dia antes de dormir eu comecei a rezar um Pai Nosso, era a oração que eu conhecia, e ali eu comecei uma jornada. No começo, às vezes esquecia, não havia nenhum efeito grandioso e tal, mas com o passar do tempo eu fui observando que, opa, eu fui rezando um Pai Nosso, todo dia um Pai Nosso, todo dia um Pai Nosso, e aquilo foi fazendo algum sentido. Já não era mais uma obrigação, já estava acostumado, vira um hábito. Já era quase que eu deitava às vezes para dormir, pô, não rezei, eu tinha que rezar, lembrava de rezar. E ali eu fui começando um processo de descontaminação, fui começando a melhorar. A minha vida foi mudando, algumas coisas foram acontecendo no âmbito pessoal, eu não vou entrar nesses casos, nesse tema, porque envolve outras pessoas, não vem ao caso, mas eu fui mudando, eu fui melhorando devagarinho, né, a muito custo, ainda com muitos problemas. E aí nessa jornada do Pai Nosso, até o momento daquele momento que eu considero ser a minha reconversão, eu fui estudando muito com essas pessoas que eu citei, da Olavosfera. E cada vez que eu estudava um pouco mais, eu percebia que essas pessoas eram muito mais inteligentes do que eu. E que eu era muito burro, na verdade. E quando vocês colocam nessa condição de humildade, eu observo, cara, peraí, tem uma galera aqui que é muito mais inteligente que eu, deixa eu aprender com essa galera. Porque assim, primeiro, eu acho que existem vários caminhos para você encontrar a verdade, encontrar a fé e entender a importância da prática religiosa. Existe o caminho da filosofia, que se você seguir com verdade no coração e se despedir de todos os teus preconceitos, você vai conseguir chegar lá. Existe o caminho da prática da infância, do ensino, né, da tradição, que você segue a sua família e você continua e você percebe que é importante. E talvez exista o caminho que eu trilhei. Então, assim, tem um caminho teórico lá, que você estuda pra caralho pra chegar lá. Tem o caminho da tradição, que é inerente, que vai acontecendo. E tem o caminho que eu trilhei, que é o caminho da prática imediata, que é porque eu sou assim, né? Eu sou aquele cara que recebe um negócio pra montar em casa. A última coisa que eu faço é olhar o manual. Primeiro eu abro tudo, tento, espalho, aí tento encaixar, e aí pego o manual pra refinar, né? Então a teoria pra mim ela sempre vem depois. Eu sou o cara mais da prática. Pra quem gosta de temperamento, eu sou sanguíneo. E
E aí, cara, eu tava lá estudando essa galera e pensei, cara, eu sou muito burro, essa galera é muito mais inteligente que eu. Pô, essa galera é muito mais inteligente que eu. E, pô, aí tu via lá um Ítalo Marcílio, pô, cara, muito mais inteligente que eu. E ele vai na missa, todo dia. Aí tu vê lá um Melk, muito mais inteligente que eu, praticamente a mesma idade, já tinha 2 filhos. 1 ou 2 filhos. E eu com 30 anos cheguei lá e disse, cara, o que eu fiz da vida, velho? É duro, né? Eu fui candidato a vereador 2 vezes, fui vereador de exercício. Tive uma jornada, né, política, fui liderança e tal, mas, cara, o que eu tô fazendo na minha vida? Com 30 anos, assim, bateu a tal da crise dos 30 anos. Eu não me esqueço que eu sempre faço um almoço final de ano de aniversário para alguns amigos, assim, mais próximos e tal. E aquele ano foi muito pesado, que eu falei, cara, eu errei em tudo. Eu fiz um discurso no meu aniversário, cara, eu errei em tudo, deu tudo errado na minha vida. Tava recém com a minha atual esposa, né, que é a mãe das minhas filhas. A gente se conheceu justamente naquele fim de ano ali, onde tudo estava conturbado. Ela viu que eu estava depressivo, ficou do meu lado, foi maravilhoso. Na verdade, ela que me salvou, né, disso tudo. E aí, cara, eu olhei pro Olavo, que era um homem infinitamente mais inteligente do que eu, pelo pouco que eu já tinha estudado com ele, do COF, dos livros. E, cara, o Olavo, né, rezava o terço, ia à missa e se confessava regularmente. Aí eu olhei, cara, se esse cara faz, tem alguma coisa aí. Consegue entender? Pô, se um cara muito mais inteligente do que eu pratica essa parada, é porque tem alguma coisa aí. Tem alguma coisa diferente. É inegável. É inegável, tu entende? Tipo, é uma questão de lógica. É uma questão de lógica. E aí, cara, me coloquei nessa condição de humildade e fui me confessar. Sentei na frente do Frei, grande amigo, meu confessor, e disse, olha, primeira vez que eu vim me confessar desde a minha primeira comunhão, sei nem por onde começar. E aí eu fiz a minha primeira confissão. Talvez não como deveria, mas como meu coração mandou. É óbvio que de supetão nada acontece. Não é um processo rápido. É mais ou menos como em academia. O primeiro dia não muda muita coisa, o segundo dia não muda muita coisa. Mas eu estava obstinado em fazer acontecer. E isso eu tô resumindo um pouco porque eu já tinha. Teve um episódio onde eu acabei ficando na missa e tal, antes disso, né? Que eu fui só para fazer um H e acabei ficando na missa e achei legal. E disse, pô, tem tanta coisa que eu nem lembrava e tal. E aí eu fiz essa confissão e aí, cara, eu me lembro que eu fui rezar o terço. E, cara, a primeira vez que eu rezei o terço eu me senti um grandíssimo idiota. Peguei aquelas bolinhas, coisa de vó, né, cara? Peguei lá e rezei. Na verdade, teve um episódio antes desse que eu rezei 50 Ave Marias, intercalando com o Pai Nosso a cada 10, que o terço ele tem um porquê, né? Ele tem um ritual ali, tem outras orações, tem os mistérios que a gente tem que meditar e tal. Mas eu fiz, algumas vezes eu rezei 50 Ave Marias assim, de maneira meio desorganizada. Aí eu fui rezar o terço. Aí aprendi a rezar o terço. Depois eu aprimorei um pouco a minha oração, fui evoluindo, estudei um pouco da oração em latim, e aí comecei a ir à missa. E aí, do final de 2020, então, ou seja, 2021, até, eu acho que eu fiquei uns 2 anos assim que eu não faltei na missa dominical, e eu rezei o texto todos os dias. Todos os dias. E no começo eu não sentia nada. Absolutamente nada. Aliás, sentir de verdade algo místico, eu tenho os meus momentos de intimidade, meus momentos de que às vezes parece que, sabe, que tu olha e, pô, tem Deus ali, faz sentido Deus aqui. Mas a minha fé ela não é mística e também tampouco de sentimentalista. Uma fé absolutamente desprovida dessa necessidade. E eu costumo dizer que ela é racional na medida em que a razão me levou a acreditar. Mas na verdade ela está acima da razão porque ela não é produto da alma, da psique, né? Ela é produto do espírito. Então a fé ela tem que estar acima da tua razão e do teu sentimento. Ela é algo maior. Né? Ela é esse amor verdadeiro, essa decisão de acreditar, né? Mas a resposta do porquê eu virei católico, no fim das contas, eu virei católico porque tive a humildade de reconhecer que eu era um ignorante e que tinham pessoas muito mais inteligentes que eu que praticavam essa religião. E decidi praticar. E fui para a prática. E aí tem uma trinca que ela é, assim, tipo, fenomenal para quem quiser buscar a prática religiosa, que é se confessar, ir à missa todo domingo, né, tomar uma Eucaristia, se quiser ir todo dia, mas todo domingo pelo menos, né, que é preceito, é obrigação, e nas solenidades e tal, aí tem várias outras regras que com o tempo você vai aprendendo, e rezar o texto todo dia, é isso. Então eu virei católico, na verdade, por um ato de humildade de observar que Olavo de Carvalho, um ser que é infinitamente mais inteligente do que eu, praticava a religião, e eu não, eu achava que eu era o bonzão que sabia tudo. É isso, resumidamente é isso. E por que eu fiz esse vídeo? Porque às vezes, cara, tu tá aí, esse é o vídeo mais longo que eu já fiz pro canal, nem sei se alguém vai assistir, mas eu fiz esse vídeo porque às vezes, a minha vida não é perfeita, tá? Longe disso, eu continuo sendo um pecador, eu tenho minhas dificuldades, tenho minhas limitações, a gente tem os nossos desafios, hoje eu sou casado, tenho uma filha, vai nascer mais uma,
né? Um casamento ele sempre tem os seus desafios, graças a Deus a gente luta contra eles todos os dias. Eu não sou um ser perfeito, longe disso, mas por que eu resolvi fazer esse vídeo? Porque você talvez está aí, cheio de dúvidas, com o coração apertado, se perguntando, né, o que está acontecendo na minha vida, por que eu tô passando por isso, o que eu tenho que fazer, né? E eu te dou essa receita. Por que eu virei católico? Porque eu tive a humildade de reconhecer que eu não era o dono da verdade, que eu precisava aprender muita coisa, eu percebi muitas pessoas mais inteligentes do que eu praticando a religião, e eu segui essa trinca. Simples. Rezar o texto todo dia, se confessar, e ir à missa. Ponto. Ah, mas eu não sou católico, João. Aí procure um padre, vá até a paróquia, procure a catequese, busque o seu batismo, faça o processo como ele tem que ser. Por quê? Porque a Igreja Católica, na verdade, ela é um grande mapa que te ensina um conjunto de práticas que te guia na vida, e que te aproxima e que gera intimidade com Deus. Entende? E no fim, você não precisa procurar um sentimento ali, mas eu te garanto, eu tenho certeza absoluta, se você fizer isso ao longo de 2 anos, ininterruptamente, a sua vida vai mudar para melhor. Você vai mudar para melhor. E eu não estou falando de prosperidade financeira ou de bens materiais. Eu estou falando de encontrar algum sentido na vida, de entender uma vocação, de ter alguma intimidade com esse mundo que a gente não consegue enxergar, que é o mundo espiritual, mas que existe. Espero que você tenha gostado. Se fez sentido para você, deixa um comentário, curte, enfim. É importante deixar claro que o meu propósito aqui com esse vídeo não é ofender ninguém, nem nenhuma outra instituição ou prática, mas é afirmar, né, de que eu consegui encontrar no catolicismo, na prática religiosa, a verdade que guia a minha vida. De que nosso Senhor Jesus Cristo se faz carne todos os dias na Eucaristia, através de um sacerdote. De que aquele pão e aquele vinho não representam, mas são o corpo e o sangue de Cristo. E de que é na intimidade com Ele que a gente encontra a vocação, o chamado, o propósito e o sentido da vida. Porque essa é a verdade maior. Esse é o suprassumo da fé. É entender que naquele pequeno pedaço de pão na mão do Padre se esconde, aliás, está presente, né, o Espírito de Deus, está presente, o Verbo encarnado, que veio e deu a vida por nós, e que se faz presente todo dia numa missa católica, ou que está presente todo dia lá no sacrário guardado, né, em qualquer igreja que você for. É isso. Mais uma vez, obrigado, e vamos nessa. Vamos ver se esse vídeo faz sentido para alguém. Valeu!